ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Paz de Cristo. Amém. Pessoal, vamos continuar, o nosso estudo no livro de 1 Samuel. Não é primeira não, tá? Primeiro. Que é livro, se fosse carta, teria que ser primeira, né? 1 Samuel, capítulo 9 hoje, tá? Então, vamos continuar. Porque a gente deu uma parada aí, né? Por causa do retiro. Vamos dar continuidade. Então vamos abrir aí as Bíblias ou vamos acompanhar na projeção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos ver o que tem para nós hoje. Vou ler alguns versículos para a introdução, mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, obrigado pela tua presença, que teu Espírito Santo nos conduza e que tudo seja conforme a tua vontade. Nós queremos apresentar essa manhã a ti e pedir que sejamos edificados a partir daquilo que vamos ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Amém. A escola bíblica, ela sempre nos dá muito mais informações do que culto, né? Amém. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, um homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Então tá bom, até aí. Então vamos conectar o capítulo passado com o capítulo de hoje. Capítulo passado, vocês lembram que a nação de Israel estava optando por um rei sobre ele. A gente vai ver os primeiros passos do primeiro rei legítimo de Israel. O primeiro rei legítimo de Israel vai ser Saul, que vai ser um homem escolhido pelo povo, mas autorizado por Deus para reinar, tá? Não foi escolhido por Deus. Lembrando disso, o povo escolheu ter um rei humano. Escolheu ter um rei humano. E Deus vai permitir que isso aconteça. Deus é assim, Deus ele dá o livre-arbítrio para a gente até errar. Né? Interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que Deus vai ficar emparedando a gente, impedindo a gente de fazer coisas erradas, mas Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente poder decidir, sofrer as consequências, e se tiver que errar, a gente vai errar. Não pense que o caminho do erro vai ser dificultado. Não vai ser, não. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia para a gente entender essa realidade, porque as pessoas ficam criando as coisas, né? Então, você vê na internet, o cara fala uma coisa, mas ele não bota um texto bíblico, aí fica difícil, né? Fala, Deus é isso, Deus faz isso, Deus é aquilo, vai ser assim, mas não colocou um texto bíblico para a gente saber, então não dá para a gente ter certeza. Então a igreja tem que aprender a ouvir as coisas e ter textos bíblicos para poder fortalecer aquilo que a pessoa está dizendo, senão fica difícil. Não vira história, vira historinhas, né? Falando, Deus é assim. Você vê muitos movimentos que o cara está dizendo, mas existem três unções, ou unção de Deus, né? Aí você fala, bom, vamos ver o que vai falar. Aí o cara fala um item, fala o segundo, fala o terceiro,
ele dá um texto isolado que não tem nada a ver com aquilo, é um problema sério isso, né? Se ele der um texto bom para provar o que ele falou, beleza, mas ele dá um vazio, então ele precisa dar pelo menos mais dois, né? Pelo menos mais duas testemunhas para a gente chegar à conclusão que aquilo é verdade. Então, fora disso, fica difícil da gente acreditar que aquilo é de Deus mesmo. Então, assim, a gente já está orientando para poder interpretar, por isso que é comum toda pessoa que está ensinando, ou toda pessoa que está pregando, ela precisa consubstanciar o que ela está dizendo no princípio, colocando um texto base embaixo. Então perceba isso. Você vai falar assim, pastor, aquele pregador lá, ou aquela pregadora, como que é? O que você acha? É bom? Bom como? Dentro do princípio de teologia, você tem que ter textos como testemunha. É igual você falar uma coisa e a outra pessoa está ouvindo, mas você não tem testemunha. Você falou aí que fulano é isso, mas cadê a testemunha? Então o que você falou não vale nada, certo? Você não provou. Os textos bíblicos, eles servem como testemunha. Eles vão testemunhar a realidade, por isso que todo princípio na Bíblia, ele precisa de testemunhas. E a orientação bíblica é de 2 a 3 testemunhas, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Aí os textos vão ajudar. Vocês podem ver que, eu dou sempre o exemplo do Silas Malafaia, por ser um homem imbatível na teologia, independente do que ele está fazendo hoje politicamente, não sei, mas ele é imbatível por isso. Ele vai falar um trem e solta um texto em cima, ele vai falar e solta um texto. É por isso, não é porque ele gente boa, é porque ele é imbatível teologicamente por causa disso. Que ele não fala nada sem botar texto. Entende isso? E aí tem que respeitar o cara, por isso. Sigamos. Nós vamos entrar agora nesse chamado do reinado do rei Saul, o Saul que vai se transformar num rei. E a gente vai ver que o Saul, embora ele tenha feito muitas coisas erradas, esse capítulo aqui mostra que ele é um cara de muito valor. É um cara de muito valor. Depois ele vai mudar, porque a ocasião faz o ladrão, né? Não está na Bíblia, mas isso aí é verdade. Ele era um cara muito bom, um cara cheio de características boas. O povo olhou para ele assim e viu nele um perfil. É como se a gente fosse escolher aqui alguém para ser o rei, se a gente estivesse vivendo aquele tempo. Aí você vai procurar uma pessoa mais adequada, né? Que tem um jeito assim, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais inteligente. Você vai procurando as características para colocar a pessoa na frente. E foi isso que o povo fez. O povo fez isso. E além de ser um cara bem completo, ele era um cara bonito. E na cabeça do povo tinha que ser um rei bonito. Como é que você vai apresentar um rei feio para as outras nações? Ele era um cara, a Bíblia mostra ele um cara alto, ele tinha um pouco menos de 2 metros de altura. E diz que daqui para cima, irmão, não tinha nenhum homem mais bonito que ele, Israel. Então você imagina, né? Você imagina como é que o cara era. Então, as mulheres voltaram em massa. É ele. É a lógica. Né? Apesar de que nessa época a mulher não tinha muita voz, né? Mulher não tinha muita voz nessa época, né? Hoje tem até demais, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Versículo 1. Diz assim, havia um homem de Benjamim. Benjamim o quê? Da tribo de Benjamim. Eram 12 tribos de Israel. Mas esse homem era da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Ele é filho desse monte de gente? É uma mãe que teve vários homens e o cara tem um monte de pai, é isso? Então o que é? Isso aí. Na tradição judaica, escrita, ou na escrita hebraica, esse tipo de construção informativa é comum. Só está falando sobre a raiz genealógica dele. Está falando de avô, bisavô, tataravô, e por aí vai. Por isso que ele está dizendo, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim. Porque se você pegar um cara muito leigo, ele vai dizer assim, esse cara é um cara de muitos pais. Aí ele vai conjecturar, vai dizer, está vendo, provavelmente, um é legítimo, o resto era tico-tico no fubá. Tem essas coisas. Dá para pensar isso, né? A ignorância faz isso, mas não, isso aqui
você vai ver que é a raiz genealógica que a tradição hebraica escrita, ela usa muito para poder falar. Diz que ele era um homem, no final está dizendo poderoso. Vocês têm outras traduções aí? Que diz que ele era outra coisa? Alguém tem alguma tradução diferente que diz que ele era influente? Abastado. Aí está falando de duas coisas. Abastado é rico. Muitos bens. Então ele é influente, rico. Então ele é poderoso nesse sentido. Riqueza e influência. Olha só de onde veio o Saul. De uma família riquíssima e muito influente. Todo mundo respeitava essa família. Então já começou por aí. Já tem uma questão política envolvendo isso. Tipo assim, o pessoal mais rico, é um pessoal poderoso, é um pessoal que tem influência. Influência de que tipo? Talvez nos negócios, né, no comércio local, é um povo que tem voz. A gente não sabe se essas escolhas passaram por esses detalhezinhos, né? A gente não sabe. De repente até tivemos um empurrãozinho da família. Tipo assim, o meu menino está aqui, né, gente? Por que não, né? Entenderam? Vocês precisam pensar nesses detalhes. Porque quando você começa a fazer escolhas por si mesmo, tudo pode acontecer. Não é Deus que está escolhendo aqui, não é Deus que decidiu. As escolhas estão sendo feitas a partir da visão humana. Então tudo pode acontecer. Pode ser porque é bonito, porque é de uma família rica, porque o cara tem uma Mercedes, né? Antigamente não tinha Mercedes, né? Mas tinha outras coisas, né? Tinha jumento, né? Tá na jumenta é igual ter jumento é igual ter Ferrari, né? Então por isso que essa família, vocês vão perceber que já foi escolhida aqui pelo povo, Agora a questão que já existe um desejo do povo nisso aqui. Existe uma intenção do povo. A gente também não sabe dizer se essa intenção só está na mão dos líderes tribais. Entenderam? Talvez essa votação já foi decidida entre os líderes ali de Benjamim, dessa tribo, ou das outras tribos se juntaram e disseram assim, a gente vai escolher o cara que está lá na tribo de Benjamim, e isso pode ter sido decidido entre os líderes dos clãs, entendeu? Talvez a população também não sabe disso. Consegue compreender isso? Então, se a decisão já foi formalizada que vai ser ele, e vou dizer para vocês, na verdade, nem o Saul sabe disso. Nem ele sabe disso. Talvez a família saiba, talvez o pai saiba, só estou conjecturando. Só que a decisão já foi tomada por um conselho maior, entende? Não está explícito, então não adianta você ficar inventando. Foi fulano, foi o pai. Não, a gente jogou no ar, que pode ter sido uma questão política, pode ter tido um empurrãozinho do pai porque era rico, pode ter várias coisas. Mas o Saul, por si mesmo, ele não sabe. Ele não sabe que ele é uma escolha aqui. Tudo bem? Agora Deus vai fazer um movimento, fazer com que o Saul se encontre com o seu chamado. Se encontre com o seu chamado, ele vai fazer. Porque ele precisa se encontrar com Samuel, que é o profeta que vai ungir ele, certo? E por que esse encontro não foi formalizado? Vai ser esse cara, nós vamos chamar ele aqui, vamos colocar ele em cima da tribuna? Não. Porque, embora a escolha seja feita pelos homens, olha só, o Saul vai ter que passar por um processo, certo? De certificação, para ver se ele tem pré-requisitos próximos para poder liderar o povo. Entenderam o que eu falei? Então vocês precisam entender isso para depois a gente não... Vocês darem explicações malucas para os outros, quando alguém perguntar para vocês. Certo? Ele não sabe, o texto vai provar que ele não sabe, mas ele vai começar a ser guiado por Deus até se encontrar com Samuel. E dentro desse caminho, Deus vai começar a testar ele. Deus vai começar a observar e, ao mesmo tempo, Deus vai mostrar para a gente que algumas coisas são necessárias para você liderar. Certo? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos para o versículo de número 2, então, prestando atenção, tá? O versículo 2 diz que o Quis, que é o homem rico e influente, ele tinha um filho.
cujo nome era Saul. Ele era moço, cara jovem, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então já deu para imaginar. Sonho de consumo, cara, é rico e bonito. Certo? A nível humano. A nível humano, rico, bonito, e vai ser o rei de Israel. Ele era um homem de família rica e o mais bonito da nação. Características clássicas, típicas de escolhas humanas. Entende? Viu como que a Bíblia começa a enfatizar isso? Porque está mostrando o seguinte para o povo: não foi Deus que decidiu isso. Deus não queria que o povo fosse liderado por um rei humano. Deus é o rei. Por isso que há uma ênfase aqui bíblica no homem Saul. Beleza, riqueza, poder, influência, porque esses são os olhos humanos para as escolhas. Entende? E aí, a gente vai ver algumas coisas aqui que são interessantes nele, que esses itens, né, esses critérios de escolha, vão ser aplicados novamente no sucessor. Porque depois de Saul vai vir Davi. É isso? Só que depois o Davi vai ser escolhido por Deus. Mas quando é anunciado o pai de Davi, o Jessé, que vai ser escolhido entre os filhos dele, o Jessé já pega o filho mais bonito e bota na frente. Entendeu? Então vamos dar um pulinho em 1 Samuel capítulo 16. Vamos dar um pulinho no capítulo 16, versículos 6 e 7. Lá quando Deus vai escolher o Davi. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: até o Samuel, hein? O Samuel, hein? Profeta. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Entende? Até o profeta está enxergando com olhos humanos, porque chegou, o pai trouxe o filho bonito, aquele robusto, não é? Né? Aquele todo, o shape do cara, aí trouxe ele bem. É isso. E aí quando o Samuel, que é o homem de Deus, aí para vocês aprenderem, nem os homens de Deus escolhem como Deus. Nem os homens de Deus. Você está pensando que homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, eles têm o critério de Deus? Não tem também não. Por isso que vocês têm que confiar em Deus muito mais em Deus do que em homens. Confie em Deus. E aí o Samuel, que é o homem de Deus, é o profeta, poderia falar assim: nossa, está diante de mim. Deus não deu isso para ele ali. Para mostrar que nem profeta consegue ter os critérios de Deus. Por isso que o Samuel disse: está certamente, né, está escrito isso aqui? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olhou o cara todo. O pai não foi buscar o Davi lá, no meio do mato. Vai arriscar. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, o Espírito Santo foi no ouvido dele, do profeta, do homem de Deus, e disse: não atentes para a sua aparência. Entenderam isso? Não atentes para a sua aparência, porque antes vocês escolheram um rei, agora quem escolheu fui eu. Você só vai descobrir quem é ele. Gente, o Davi é o oposto do Saul. É o oposto. Ele é pequenininho, ele é magrinho, ele é todo enferrujado, cabelo vermelho. Totalmente diferente. Então, os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Por isso que Deus disse ao profeta Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Aí a galera baixinha fica animada agora, né? Porque o tenho rejeitado. Ele falou: não quero. Deus falou: não quero saber de um cara que é bonito,
que é forte, é rico. Não quero isso, não. Eu não enxergo como vocês enxergam. Está escrito isso? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Está claro aí? Então é assim, não adianta a gente ficar inventando moda. Deus não enxerga como nós enxergamos. Deus olha o coração. Deus não olha para a cor da pele, Deus não olha para o dinheiro que você tem no bolso, Deus não olha para o carro que você tem, se você é forte, se você é gordo, se você é baixo, se você é magro. Deus olha para o coração. É isso. Isso aqui é um princípio que o Samuel teve que aprender. Aí fica uma lição. Aquilo que os homens frequentemente consideram que é digno, Deus está frequentemente rejeitando. O que a gente acha que é bom, né? Como eu disse para vocês numa mensagem, o conceito de bom. O cara disse para Jesus: bom mestre, o que teve que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: só existe um que é bom, Deus. Porque ele estava falando na condição de homem. Ele falou: não considera os homens bons, só existe um que é bom, Deus. E os homens vão falhar, é isso que ele está dizendo. Os homens vão falhar, então só existe um que é bom. Conceito de bom, errado. A gente tem que entender que só existe um que é absoluto, esse é Deus. Então, quando você quiser fazer escolhas segundo a vontade de Deus, você entenda que Deus não escolhe igual a gente escolhe. Quando você fala assim: eu quero ter um ministério, o que nós olhamos como ministério? Frequentemente nós olhamos como ministério. Fala aí para mim. Vocês lembram Paulo lá falando com a igreja? Que a igreja estava lá querendo os melhores dons. Aí Paulo fala assim: vocês buscam os melhores dons. Ele não estava dizendo para buscar os melhores dons. Ele estava criticando as pessoas que buscavam os dons de destaque. Por isso que as pessoas falam: a gente tem que buscar os melhores dons. Não. Paulo não está dizendo para você buscar os melhores dons. Porque dom é uma coisa que vem de Deus. É Deus que dá. Ele está dizendo: vocês estão correndo atrás dos dons de destaque. É isso que Paulo falou para a igreja: vocês estão procurando dons de destaque, que fica na frente, quer ser profeta, né? Eu quero ser mestre, né? Aí ele fala assim: mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ele falou: o amor. O amor é o caminho mais excelente, é o dom mais excelente que você pode encontrar no cara ou na mulher que faz comida para as pessoas. Que lava vasilha, ou que vigia os carros, ou que fica na portaria, ou que fica lá cuidando de criança e que ninguém sabe quem é. Aí que está o negócio. Por isso que a gente precisa entender que aquilo que a gente considera digno, às vezes não é digno para Deus. Às vezes o cara que está aqui em cima, com o microfone na mão, dentro da visão de Deus, ele é inferior ao cara que está lá fora cuidando da porta. Esse que é o problema. É a mesma coisa de você olhar para um Saul e olhar para um Davi. Chegou o pregador bom, aí chegou o cara com terno bonito, o pregador da noite vai vir explodir aqui hoje. Aí todo mundo fica aqui na expectativa, aí vê dois caras vindo. Vem o rapazinho com a calça jeans, rasgado no joelho, de camiseta, pequenininho, né? Cabeludinho. E aí vem o cara grandão com gravata, cabelinho assim com gelzinho, sapato brilhando, a Bíblia do Russell Shedd debaixo do braço. Aí você fala: certamente esse é o pregador. Né? Aí o pregador falou: não, o pregador é esse aqui, é o pequenininho. É mais ou menos assim. É o que eu digo para vocês. O altar, ele é mais alto, por quê? É porque o pregador, ele é o menor. Porque quem precisa de degrau, é porque dentro do reino do Espírito, ele é o menor. Ele tem que ser o menor. Como é que é degrau? A gente pode pregar no chão também, qual é o problema? Vai mudar alguma coisa? No retiro a gente não prega no chão? Por que degrau? Porque a gente tem que ser o menor. Então, dentro do mundo espiritual, nós somos os menores, presta atenção, e nós somos os que estão mais próximos do inferno. Deu para entender aqui?
E eu já expliquei isso para vocês. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é muito maior. Que a gente enche a boca, né? Você já viu os ministros quando cantam? Não vou nem falar do pregador, porque o pregador fala mais tempo, né? Não precisa. Agora, os ministros, você tem que ter fé, irmão. Você tem que ter fé. Porque a fé é isso. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho para o Senhor. Vocês já ouviram isso? Um louvor? Já ouviram? Presta atenção naquilo que o ministro de louvor está falando. Anota. Depois você vê quando ele estiver andando aí, ver se tem a ver com aquilo. Unidade, unidade, amor, unidade. Aí ele passa e vai embora, não cumprimenta ninguém. Honra, 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 honra. Aí ele sai depois que ele canta, vai beber água e não volta mais. Entende? Só que as pessoas inteligentes, elas estão vendo que não é todo mundo que é burro. Da mesma forma o pregador. Da mesma forma o pregador. Está falando aqui, não, que você tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé, hein? Aí quando acontece um problema, você está, oh, meu Deus. Tem gente doente na minha família. Ué, pastor, o que está acontecendo? Você falou para a gente ter fé, agora você está aí chorando porque aconteceu um problema com a sua vida. Levanta a cabeça, pastor. Ué, assim não dá para a gente poder andar com o Senhor. É mais ou menos assim. O senhor fala de oferta, pastor, eu não vi o senhor entregar seu dízimo. Ué, gente. O senhor deveria ter sido o primeiro cara do envelope no dia do dízimo, pastor. Eu não vejo o senhor fazer isso. O senhor fala tanto de dinheiro. O senhor não entrega nada. Entendeu o que eu estou falando? O problema nosso é que existem pessoas ainda inteligentes dentro da igreja. Esse é o problema. Que tem pastor e ministro que acham que todo mundo é analfabeto de pai e mãe. Que todo mundo é besta. Ninguém está quietinho assim e fica olhando para a cara da gente. Né? Você acha que eu não vi você empurrando sua mulher não, né, pastor? Você acha que eu não vi, né? Você acha que eu não vi, né, seu cantorzinho aí, você desonrando seu pai, né? Então, ainda existem pessoas inteligentes. Deu para entender o que eu estou falando? Não pensa que todo mundo é massa de manobra, não. O pessoal está quietinho, mas eles são espertos. Na hora de votar, eles vão falar assim, esse aí eu não quero não. Não, mas por quê? Não, esse aí eu não quero não. Mas por quê? Porque eu não quero. É mais ou menos assim. Fica a dica para mim, para as pessoas que pregam e para os ministros de louvor. Porque senão, vocês sabem o que acontece no final, né? Esse negócio aqui tem dono. Não está solto não. Versículo 3. Perderam-se as jumentas de Quis. Olha aí, gente. Vai começar o processo de Saul em busca do seu chamado. Ele precisa se encontrar com Samuel. Isso vai acontecer assim, de forma leve e tranquila. Não tá planejado, mas Deus está no controle. Certo? Perderam-se as jumentas de Quis. Quis é o pai dele, rico. Quando fala de jumenta, eu já expliquei isso muitas vezes para vocês. Jumenta é um troço caríssimo. Na lista da riqueza de Jó, você vai ver muitas jumentas, porque ter jumenta é igual você ter carro caro ou ter fazenda, porque jumento era um animal caro nessa época e usado para muitas coisas. Certo? Então o cara que tinha esse tipo de animal lá, de carga, falou, pô, esse cara é rico, não tem como. Entende? E aqui, como ele é rico, perderam-se as jumentas de Quis. Perderam-se, ninguém fala, roubaram, não, perderam-se. Algum cuidador, porque ele era muito rico, muitas terras, de repente deixou lá, sei lá, o lugar aberto, a porteira, não sei, e elas estavam confinadas no lugar, sumiram. Foram contar, não acharam. E as jumentas dessa época, elas eram marcadas. Elas eram tão caras que elas eram marcadas. É igual o cara que bota um chip hoje, né? Em animal. Hoje você tem chip. Antigamente o cara botava marca. Se ele encontrasse no pasto do outro cara, você isso é minha, tá? Entende? Por isso que eles vão procurar, porque eles vão achar elas pela marca. Deu para entender? E aí vai começar esse processo de movimento em direção ao chamado dele, em direção a Samuel, esse encontro, a partir da perda das jumentas. Aí você já faz a ideia na cabeça. Como que as perdas podem ser
processos de Deus para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Entende? Isso pode acontecer. Você pode perder um objeto de valor, você pode perder dinheiro, você pode perder a paz, você pode perder, não sei. Às vezes a gente perde alguma coisa e aquilo, a psicologia explica, né, Elisângela? A busca do objeto perdido, não é isso? Que cria esse movimento. Esse é um termo da psicologia, né? A busca do objeto perdido. A pessoa está buscando uma coisa. Ela fala assim, tem um negócio aqui que está faltando aqui, que eu estou atrás, né? E aí você começa um movimento atrás de uma coisa que está faltando dentro de você. Então você pode associar muito isso aqui à psicologia, porque a perda e a busca empreendida sobre essas perdas que a gente acredita que teve, faz a gente se movimentar de alguma forma. Entenderam isso? Então, muitas vezes, a perda da paz, né, a perda da estabilidade, a perda da segurança, faz as pessoas se moverem. Pode ser uma forma, tudo bem? Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Vai procurar. Você vai atrás. Então, a gente vê que a partir desse versículo, a gente vai vendo a estratégia de Deus, né? Para fazer com que Saul possa encontrar o seu destino, que será marcado por um encontro pessoal com o profeta Samuel. Entende? Porque Deus já falou lá para Samuel. Deus falou, você não vai atrás dele. Ele vai te encontrar. Entende? Mas como que ele vai me encontrar? Talvez Deus falou, calma. Eu vou mexer algumas coisas na vida dele. Eu vou mexer algumas coisas na vida dele que ele vai te encontrar. Entende como que às vezes a gente encontra o nosso destino quando Deus mexe algumas coisas na nossa vida? Associa isso aí. Isso é interessante. O processo começa com um evento de perda de algo de valor. Porque se não tiver valor, você não vai atrás. Você vai atrás. Você fala, vou atrás de quê? Para que eu vou atrás? Mas você perdeu de valor. E a gente tem outros detalhes aqui, dentro do texto, outras lições que a gente pode tirar, que a gente vê o Saul se movendo por obediência ao pai. Por que isso é importante? Porque nós tivemos uns eventos atrás que os dois filhos de Eli, lembra disso? Não obedeciam ao pai. Nós temos um evento atrás também que os filhos de Samuel não obedeceram ao pai. Mas aqui a gente tem alguém que está obedecendo ao pai. Existe uma diferença aqui na vida do Saul que chama a atenção da gente. A obediência ao pai. Ao pai biológico, sim, mas pode ser uma referência ao pai celestial. Nós temos aqui outro exemplo que a gente pode esmiuçar. A gente vê Saul se movendo pela busca dos valores do pai. E as jumentas são do pai. Se a gente associar ao pai biológico de Saul, que é o Quis, ao nosso pai celestial, se você decide, em obediência, buscar os valores do pai, você também vai encontrar o seu destino. Quem entendeu? Porque quais são os valores de Deus? Quais são os valores de Deus? Os valores de Deus são claros, está na Bíblia. Se você começa a buscar os valores do seu pai celestial, que um dia você perdeu, você vai se encontrar com o seu destino, que talvez você perdeu o seu destino. Você perdeu a rota, você perdeu o seu chamado, você perdeu o seu ministério. Mas se você buscar os valores do seu pai, você vai encontrar a sua vocação. Porque essa também é uma marca no caminho da vocação. A gente buscar os valores do nosso pai. O que é importante para Deus? O que é importante para o diabo a gente já sabe. E nós precisamos aprender o que é importante para Deus. Estarmos aqui? Sim. O cara poderia estar num bar bebendo na hora dessa. Tem gente que bebe de manhã, né? Que é o fundo do poço. Né? Você vê o cara com uma garrafa de bebida de manhã cedo porque o trem está feio. Tem muita gente, né? As pessoas estão buscando seus objetos perdidos de alguma forma. Você vê o pessoal da igreja católica. Eu passo pela manhã 7 horas ali, às vezes. Eu vejo a igreja lotada.
Vocês já viram? E à noite também. Aí você fala assim, mas esse cara aí é um aprontador. Ele passa a mão na mulher dele e está lá indo para a igreja. Ele está buscando o objeto perdido dele de alguma forma. Às vezes está buscando. E os crentes que não buscam? E os crentes que não buscam, não vêm na igreja nem no dia de domingo, enquanto os católicos vão. Então o que está acontecendo aqui? Então, eles estão correndo o risco de encontrar o objeto perdido deles, porque eles estão, de certa forma, buscando. Ah, pastor, mas eles estão buscando errado. Cara, mas estão buscando. E se Deus considerar que essa busca é importante? Porque eles estão lá, eles ficam do lado de fora da igreja, assim, com a mãozinha assim. Você passa de carro na frente, você vai ver. As pessoas que você fala mal, que faz isso, que faz aquilo outro, estão lá assim, com reverência, buscando o objeto perdido deles, que talvez eles vão encontrar. Enquanto você está dormindo, enquanto você está aprontando, enquanto você está fazendo o que você quiser por aí afora, no domingo à noite eles estão lotados. Olha ali. Senta ali na frente da praça e fica observando eles entrarem. A igreja fica assim. Ah, mas eles não estão entendendo nada do que o padre está falando, mas eles estão buscando o objeto perdido deles. E de certa forma eles vão encontrar o destino deles, se eles tiverem sinceridade na busca. É isso que você não está entendendo. E você que não busca? E você que no domingo você fica assistindo? Não sei nem o que está no domingo. O que está no domingo à noite? Faustão acabou, né? Não sei o que é isso. E eu, se eu ficar domingo em casa, parece que eu estou sem uma perna. Eu fico doido. Se eu estiver viajando, eu tenho que estar só na igreja para mim, senão eu fico maluco. Tem quantos anos que eu estou agarrado nesse tempo? Se não tiver igreja, eu fico doido. A minha cachaça é a igreja. Um cara ruim igual eu, se eu não vier para a igreja, eu vou virar o quê? Eu vou virar bicho, irmão. Deus sabe o que eu sou. Se eu estiver dentro de igreja, meu amigo, você está ficando doido. Eu vim de família pesada, meu pai, tudo. Essa cachaça eu tenho que beber ela toda hora. Você está doido. Graças a Deus por isso, que Deus ocupou minha cabeça. Para mim tentar ser diferente dos outros que passaram na minha família. Deus que me livra. Eu sei quem eu sou. E você também sabe quem você é. E você sabe que sem Deus, para onde você vai, né? Então, se você quiser, pelo menos, ter uma chance de que essa graça te leve lá para o céu, que a gente já está no final mesmo, a gente já viu, né? Vocês não viram. Você busca os valores do Pai. Do jeito que você tiver, cara. Do jeito que você tiver. Vem quebrado, moído. Aí eu falo as coisas que o pessoal fica até meio doido. Fala assim, pastor, mas eu estava no bar. Bicho, vai e senta aqui, só não incomoda. E fecha a boca, senão o pessoal vai sentir a catimba de cachaça. Respira pelo nariz. Pastor, mas eu fumo. Fuma lá fora. Se não aguentar o tranco, senta na porta, vai lá fora, fuma, depois senta e volta novamente. É isso, irmão. Vai ter um momento que o Espírito Santo vai pegar esse cara. E vai ficar mais crente do que nós. Às vezes os caras vêm aqui na igreja e falam comigo assim, pastor, rapaz, eu estou aqui na igreja, mas tem tanta coisa que preciso mudar na minha vida, rapaz, eu fiz tanta coisa. Eu falei, você é mais crente do que eu, rapaz, você vem mais na igreja do que eu. Eu vi o cara na terça-feira de oração aí, eu nem tinha vindo, eu estava fazendo outra coisa, o cara estava na terça-feira, eu entrei na câmera, vi o cara entrando. Eu falei, você é mais crente do que eu, irmão. Ele ficou todo assim, né? Tem gente que é melhor do que eu. Muito melhor, e está aí na igreja. Aí o cara fala assim, porque eu tenho esse problema, pastor, eu fumo. Cara, depois você vai largar esse trem, você vai ver. Você vai largar isso. Assim, desse tamanho aqui, vai te impedir de entrar num céu? Não vai. Depois você joga isso fora. Sozinho você vai fazer isso. Não é por imposição. Agora, se a gente não colocar nossa vida diante de Deus, para o Espírito Santo batalhar junto com a gente não consegue vencer nada, não é? O mínimo que você tem que fazer é vir para a igreja. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? No versículo de 4 a 5, passaram, pois, pela montanha de Efraim. Eles começaram a procurar. Interessante que ele levou um jovem junto com ele. Esse jovem é um servo, gente. É como se fosse um escravo. Mas é um escravo de valor. Não é qualquer escravo. Cara de confiança, tal. Então a gente tem que entender que as pessoas que estão andando com a gente, isso é muito importante, gente. Quem anda com você? Entende? Nesse processo de busca, de encontro com a nossa vocação,
nosso chamado, aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa saber escolher bem quem é que anda com a gente. Certo? Ah, porque o cara me dá dinheiro. Tudo bem, mas você precisa andar com ele, porque ele te dá dinheiro. Andar junto é uma coisa muito séria. Comer junto é muito sério. Trazer para dentro de casa é coisa muito séria. Você pode ser colega de pessoas, mas nem todo mundo você tem que ser amigo. Ok? Porque amigo é algo íntimo. É o cara que você fala as coisas com ele, ele te ajuda. É o cara que você ouve, o cara fala. Amigo é diferente de colega. Colega você faz na escola. É igual tem os filhos que falam assim com o pai. O senhor não é meu amigo, não é meu colega. Para você ser amigo, colega seu, tem que ser seu pai. Pai não precisa ser colega de filho nem amigo. Sabia? Não precisa. Embora o amigo seja algo mais profundo, pai tem que ser pai. O que você prefere? Um pai ou um amigo? Eu prefiro um pai. Eu prefiro um pai. Mesmo que me corrija. Mesmo que chame a atenção. Né? Eu prefiro um pai. Porque o amigo, ele fala as coisas, mas ele é humano, né? Assim, depois tem hora que ele vai ficar do lado da gente, quando a gente nem merece estar. Mas o pai não, o pai é diferente. O pai ama tanta gente que às vezes corrige a gente, fala, você não vai ter porque eu estou salvando a sua vida. Só pai que faz isso, então eu prefiro um pai. Do que um colega ou um amigo. Então o pai não precisa ser colega nem amigo. Isso é besteira. Você virar colega de filho, daqui a pouco ele está te empurrando, dando tapa na sua cara, você vai ver. Agora pai é pai, né? Entenderam isso? Passaram, pois, pela montanha de Efraim, ele e o servo. E dali passaram a terra de Salisa, porém não acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de que inquietasse pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Olha, gente, qual o caminho que esse cara trilhou? Ele subiu montanhas, ele passou por vales atrás das jumentas. Dias e dias e não conseguia achar. Ele ia para uma cidade, não achava, ia para outra, não achava, ia para outra, subia as montanhas, não achava. Os dois estão procurando as jumentas. Quanto tempo que ele gastou para procurando essas jumentas? Quantas experiências ele teve no caminho? Para viajar a pé. Como é que faz isso aqui? Entendeu? A gente tem um tempo onde os animais, como cavalos, não eram domesticados ainda. A gente tem tempo na Bíblia que o cavalo não era domesticado, não, irmão. Que existe um período onde os cavalos podiam ser montados, mas teve um período anterior que não era. Raramente você vê algumas batalhas que você vê, por exemplo, o povo no deserto. Por que eles não foram pelo deserto com camelos? Né? Por que não? A pé. Então você tem que entender o contexto cultural da época para entender. Por que algumas batalhas aqui na Bíblia você não vê a presença de cavalos e outras você vê? Depende da época. Teve momentos específicos onde os cavalos eram domesticados para ser montados. Entende o que eu estou falando? Mas esses homens estão atrás das jumentas, já passaram por todas as cidades aqui, não conseguem achar. É uma maratona de muitas experiências pelo caminho, né? Mas chegou num ponto que o Saul disse: não, vamos voltar. Já pensou? É igual você indo para o lado da sua vocação, você está quase chegando lá assim, o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, né? O que Deus tem para você, e você fala assim: vamos voltar. Né? Não vou continuar buscando isso não. É isso que ele falou, vamos voltar. Porque ele estava preocupado com o pai dele. Ele falou assim: olha, eu estou já preocupado com meu pai, porque a gente vai voltar, porque daqui a pouco ele não está nem preocupado mais com o jumento, está preocupado com a gente. Essa foi a justificativa dele para voltar. E a gente vê aqui que o materialismo foi substituído pelo humanismo de Saul. Ele já não está preocupado mais com o bem material, mas começou a se preocupar com o coração do pai.
entende? Ele falou, meu pai vai ficar preocupado com a gente. Daqui a pouco ele vai infartar lá, porque ele está preocupado comigo e com você, com o servo. Então vamos deixar essas jumentas para trás. Entende? Como há uma transição aqui entre o desejo pelo material substituído ou pelo desejo de se preocupar com a parte humana. Entende isso? Isso também é legal no Saul. Isso é legal. Mas o Saul levou um cara junto com ele. Levou um cara inteligente junto com ele. E esse cara inteligente, ele vai falar com ele. No versículo 6 ele vai dizer, não, nós não vamos voltar. Legal, né? E se não tivesse o cara? Ele tinha voltado. Então por isso que é importante a gente ter gente junto com a gente. Não adianta você ficar sozinho e você falar assim, eu vou ficar sozinho que é melhor, que não dá problema. Não. Você não vai conseguir. Você vai ter que andar sempre com pessoas. Porque é muito mais fácil você falar, não quero saber de ninguém, eu vou ficar em casa, não vou mexer com mais nada, não quero ninguém na minha vida. É mais fácil, né? Mas você não pode fazer isso. Você sempre vai ter pessoas junto com você para você chegar onde você precisa chegar. Sempre. Você vai ter que ser inteligente para escolher. Você vai ter que orar para escolher. Mas Deus nunca vai separar você de pessoas. Você vai ter que conviver com pessoas, vai ter que aprender. Você não pode se isolar. O que você tem que saber é construir amizades certas. Pessoas certas para andarem com você. Respeite as pessoas, mas crie limites para aquelas que podem te prejudicar. Fala, olha, você fica só no portão. Lá você atende a pessoa tocou sua campainha lá, você viu que a gente que é fofoqueiro, conversa fiado. Aí você fala assim, não, pode deixar que eu estou descendo. Você desce. Aí você atende e fala, irmão, não, aí você fica lá fora conversando com ele, dali ele vai embora. Quando for uma pessoa que pode somar na sua vida, tocou o interfone, você fala assim, entra. Pode subir ou pode entrar. Não é esse o nosso poder? Aí chega lá e você fala, vamos tomar um café. É simples, gente, não é difícil. Quando você for atender no portão, a pessoa já sabe. Não é? E isso é necessário, senão vocês vão destruir a vida de vocês. Pessoas fazem a gente crescer e pessoas fazem a gente se perder. O diabo usa pessoas para destruir a gente e Deus usa pessoas para fazer a gente crescer. Não tem jeito. E o rapaz vai dizer para ele, não, pai, não vamos voltar não. Graças a Deus por isso, né? Agora que ele ia desistir, ele disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus, homem honrado, que é quê? Samuel. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente, vamos nos agora, lá porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Eles estão interessados em saber onde é que estão as jumentas. Ele falou, vai falar para a gente. Aqui assim, diminuiu, né? O profeta. O cara que é profeta de Deus, agora vai ficar mostrando onde é que está a jumenta. É igual o cara pregador que fica dizendo, você vai ganhar dinheiro ali. Mostrando, tem um pote de ouro para sua mão. Então, aqui a intenção aqui era de diminuir o profeta. Mas tem um processo muito maior envolvido nisso. Entende o que eu estou dizendo? Interessante que esse jovem que está com ele tem uma informação importante. Como é que ele sabe desse homem de Deus? O Saul não sabe. Ele falou, eis que há nessa cidade um homem de Deus, homem honrado. Ele conhece o profeta Samuel. E sabe que ele mora por ali. Mas o Saul, que é de família rica, abastada, não tem essa informação sobre o homem de Deus. É nesse ponto aqui que ter dinheiro só e beleza, às vezes não serve para nada. A pessoa mais miserável do mundo é a pessoa que só tem dinheiro. O que você tem? Para chegar onde você tem que chegar? Dinheiro. Você é pobre, pô. Você é pobre, o maior pobre do mundo. Vocês conhecem pessoas ricas que só têm dinheiro? Não tem paz, não tem amigos. Tem bajuladores, paz não. E nem tem amigo. Só tem dinheiro, irmão. Tem fé? Não, fé não tem não. E quando o dinheiro acabar, como é que faz? Por isso que
esse servo, ele tem algo grande, ele tem uma informação valiosa. Ele falou, não, o homem de Deus, eu sei onde ele está. Eu sei onde é a geografia espiritual dele. Entenderam isso? O servo que está andando com ele. Por isso que é importante você ter gente do seu lado que possa ter o que você não tem. Se você orar a Deus para fazer escolhas de relacionamentos, Deus vai colocar do seu lado pessoas que têm aquilo que você não tem. O que você precisa ter para chegar onde você precisa chegar, Deus vai colocar na vida de alguém. Ele vai te dar a competência certa para você chegar. Tem aquele cara que te dá aquela ideia e fala assim, rapaz, ó, vou te dar uma ideia para um negócio, pra você ganhar dinheiro, você faz e dá certo. Ou o cara te dá um conselho, na hora que você está brigando lá, querendo separar da mulher, ele te dá um conselho e fala, não faz isso não, pai. Aí você volta atrás. Não tem? Quando você pensa em se matar, aí o cara chega e fala assim, não, rapaz, você tem que viver, você é um cara, Deus te ama, você fala a verdade. A pessoa tem o que você não tem. Ela carrega a competência que você não tem. Esse é o grande problema. Deus coloca algumas competências necessárias na vida dos outros. Por isso que você é obrigado a poder respeitar pessoas e andar com gente. Dentro de igreja é assim. O cara que está do seu lado, ele tem competência que você não tem. A esposa tem a competência que o cara não tem. O marido tem a competência que a esposa não tem. Aí você vai dizer, a minha esposa é muito quieta. Eu falei, você precisa um pouco ser quieto, você está muito agitado. Ele fica com inveja da mulher e fala assim, nossa, eu queria ser igual a minha mulher, rapaz. Ela é calma, rapaz. Ela pensa para fazer as coisas. Geralmente é o oposto, né? Já viu como que existe o oposto? Às vezes um que é muito espiritual, aí o outro é mais racional. Calma, rapaz, nem tudo é demônio, calma. Geralmente um cônjuge gosta de dinheiro e a outra pessoa gosta de valores humanos. Não é assim? Um gosta de música alta, o outro gosta de música baixa. Aí fica no meio, equilibrado. Lá em casa é assim, eu gosto lá em cima, minha mulher gosta lá embaixo, eu fico no meio. Percebe como que as pessoas que Deus coloca na nossa vida carregam competência que a gente não tem? Competência que a gente precisa. Você fala para a pessoa, nossa, você sonha demais. Mas é lógico que a gente precisa de alguém que sonha. Já pensou se eu não sonhar? Ah, você gosta muito de dinheiro. Mas tem que gostar de dinheiro também, não gosta de dinheiro. Como é que a gente vai ter dinheiro se a gente não gostar de dinheiro? Entende? Como que Deus equilibra as forças. É isso que é o segredo do relacionamento, do casamento. É você ver o talento que a pessoa tem. A pessoa que está do seu lado, ela carrega o que você não carrega. O próximo carrega o que você não carrega. O irmão carrega o que você não carrega. Se você valorizar o irmão, se você ter unidade com os outros, Deus vai te dar o melhor deles para você. Ué, lógico, ué. Liderança é tudo nisso, fala tudo sobre isso. Você fala assim, você tem lá seu empregado, você fala assim, rapaz, aquele bicho é burrinho, né? É burrinho, mas ele não falta serviço, não. É burrinho, mas precisar carregar o peso nas costas, ele pega. É burrinho, mas precisa... Aí tem o sabido. É o sabido que resolve tudo lá no burocrático, mas chega atrasado no serviço. Que não pode dar o horário dele, ele mete o pé. Aí você fala, puxa, como é que você vai fazer? Você vai ter que equilibrar o jogo. Com todos os dois. O cara tem a capacidade na parte burocrática, o outro na parte braçal. Os dois são importantes. Aqui na igreja é a mesma coisa. Tem os bonitão, né? Que não carrega um quilo na mão. Aí tem aqueles que são simplesinhos, que falam, vamos para cima, vamos carregar, vamos fazer isso, pastor, conta comigo. O pessoal é doidinho, né? É doidinho, meu irmão, mas isso aqui subiu por causa dele. Você, se dependesse de você, não subia. Aí tem os enjoados. Enjoado, mas bota grana. Aí você tem que aguentar, né? Ele fala, mas aí você fica ouvindo aquelas ladainhas no seu ouvido, mas o cara fala assim, pastor, pô, vou ajudar a igreja. É o jogo. Tem os espirituais demais que não botam real. Não, conta comigo. Sou uma pessoa de oração, pastor. Nossa, se tiver vigília, conta comigo. Não bota um centavo. Você tem que botar um pano no fundo das gasofilaças para ele jogar a menor moeda para não fazer barulho, para ele não passar vergonha. Você bota uma almofada no fundo,
Porque quando ele soltar a moedinha dele, vai bater e não vai fazer barulho. Vocês entendem? Então todo mundo tem seu valor. Tem seu valor. Quando você entende isso, você consegue liderar. Se começar a excluir as pessoas, os formadores de opinião, sérios, que falam assim, não, pastor, isso aí eu não concordo, mas eu tenho uma ideia legal. Bom, ótimo. Os que falam com você com respeito, falam, pastor, que negócio não ficou muito bom não, então, com respeito. Te ajuda a crescer, te mostra os pontos cegos. Entende? E tem os que falam assim, amém. Amém para tudo? Aí não vale, poxa. Depois, se eu fizer uma coisa errada, você fica amém, amém, amém. E eu falo, vamos fazer amém. Ué, eu estou só amém. É igual aqui, burro de carga, né? Eu não quero uma igreja que o pessoal, tudo que eu falo, pau é pedra, amém. Não, aí não. Entende? Senão você não cresce. Podemos seguir? A gente viu aqui que o jovem tem a informação que o Saul não tem. Ele tem o dinheiro, mas ele não tem informação. Vimos a intervenção do servo impedindo ele de voltar e sair do caminho, né? Já estava na fronteira, já viu? Versículo 7 e 8. Então Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque era comum você levar alguma coisa para a pessoa. Porque o pão dos nossos alforjes se acabou. Acabou por quê? Porque eles andaram tanto, que acabou tudo. Acabou dinheiro, acabou pão, acabou tudo. Não tem mais nada. E ele disse, nós não temos presente nenhum para levar o homem de Deus. Que temos? Essa é uma questão cultural da gente. Eles levavam alguma coisa para agradar a pessoa. Não é questão que você tem que fazer isso hoje. E o moço tornou a responder a Saul e disse, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Olha aí. O cara tem informação e tem na mão ainda um pouco, umas moedas ainda. O servo que era inferior, gente, ao Saul. O Saul era um cara riquíssimo. O cara tem informação e tem o que dar para o homem de Deus. Como? Perceberam como que as pessoas podem carregar coisas que a gente não tem? Ele tem. Versículo 9. Antigamente Israel, indo alguém consultar Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente. Era chamado de vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Entenderam? Só isso. Versículo 10. Então disse Saul ao moço, bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Versículo 11 e 12. E subindo eles à cidade, acharam as moças que saíam a tirar água e disseram-lhes, está aqui o vidente? E elas lhe responderam e disseram, sim, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, enquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Sacrifício no alto aqui não significa que vai ser feito numa montanha, tá? Mas é porque existe um lugar de sacrifício e oração. É como se fosse um culto especial que ia acontecer, onde o profeta estaria. No versículo 13, entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. É igual lá no sítio, né, quando vai na hora do almoço, porque ele é o que abençoa o sacrifício, depois come os convidados. Subi, pois agora, que hoje o achareis. Versículo 14, e diante subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro, para subir ao alto, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel. Viu? Deus já tinha dito para Samuel, Samuel, espera que você vai ver, vai vir um cara aqui, ó. O homem que você vai ungir como rei, ele vai te encontrar. Versículo 15, porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse. Antes dele vir, antes das jumentas se perderem, antes do pai dizer para ele buscar as jumentas, Deus já tinha avisado. Entende o que está acontecendo aqui? Deus falou assim, vai vir um cara aqui. Mas como é que ele vai vir? Ele vai vir aqui. Mas como que ele vai vir? É isso que Deus está dizendo para o profeta. Ele vai vir se encontrar com você. É o que Deus faz? Some com as jumentas lá do pai do Saul.
O pai de Saul manda ele buscar as jumentas. O Saul leva junto com ele o servo que o pai mandou. Eles sobem montanhas, descem pelos vales, viajam. E chegam exatamente no ponto exato. Olha o que diz o texto, porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Mas como assim? É como se ele dissesse assim: olha, amanhã, que horas é agora? Agora nós estamos 9h34. Amanhã, às 9h34, vai entrar um cara por essa porta aí. Ele vai ser o homem que vai ser ungido rei. Gente, o que vai acontecer daqui até amanhã? Sabe o que aconteceu daquele ponto até no outro dia? Rapaz, perdeu-se jumentas. O pai faz uma reunião em casa e fala para o filho: você vai atrás dela, leva um jovem junto com você, o servo. Ele sai em busca, entra numa cidade, não acha, vai para outra cidade, não acha, dorme pelo caminho, sobe montanha, desce vale. Olha o tempo que esse cara... Quantas coisas que aconteceram nisso? O cara está andando no meio do mato lá, ele vê um pé de goiaba e fala assim: eu vou comer essa goiaba aqui, vou parar 5 minutos aqui. Aí comeu a goiaba, 5 minutos perdido. Peraí, mas nós temos um compromisso amanhã às 9h35. Se ele para 5 minutos para comer uma fruta, vai atrapalhar. Concorda? Vamos dizer que ele viu um animal feroz pelo caminho e falou: não podemos passar por... Peraí, vamos. Se eles pararam para descansar no caminho, não chegava. Se descansasse mais do que o tempo certo, ninguém sabia de nada. Então quem é que está controlando os eventos aqui? É Deus, né? Tudo o que aconteceu nessa viagem foi controlado por Deus, minuciosamente controlado. A fome para pegar, estou só conjecturando, para pegar a fruta, a parada para descansar, as adversidades pelas viagens na cidade, as montanhas altas, os vales, tudo que eles passaram foi minuciosamente cronometrado por Deus. Porque amanhã, às 9h35, vai entrar um cara por essa porta. Entenderam isso? Como que a gente precisa entender que Deus está no controle das coisas? Ou vocês não sabem disso? Deu para entender isso? Gente, Deus está no controle de tudo. Porque tudo, se Deus falar assim, você daqui a 3 meses, você vai ver, vai acontecer uma coisa que eu vou te abençoar. Aí Deus já está programando a pessoa que vai fazer. Se Deus fala assim com você, você fala assim: eu queria ter uma casa própria. Você fala com Deus: eu queria ter uma casa própria. Ora a Deus. Aí você já tem na sua cabeça essa casa. Já tem o cara que tem essa casa. Ou tem o cara que vai construir essa casa. Aí Deus vai no cara: eu vou construir uma casa para me vender. Aí o cara começa a construir essa casa. E Deus vai olhar a sua mente, ler a sua mente e colocar na mente do cara como se fosse essa casa. Você não me chegou numa coisa e você falou assim: uau, esse negócio parece que foi feito para mim. Entendeu? Então, muita gente está por fora das coisas. Então, todos os detalhes, até os machucados, os erros, os acertos, são controlados por Deus. Aí o cara lá, vamos dizer que o Saul, mas o Quis lá, tiveram uma dor de barriga no caminho. Então, o Saul, mas o servo, né? O servo, eu estou com dor de barriga. Não podemos parar. Só Deus que sabe o tempo certo. O cara ficou parado lá tratando. Eu não consigo andar, estou cansado. Como é que vai ser? Entende? Então existem algumas dores de barriga que são programadas. Entendeu? Ah, pastor, eu fui lá no hospital, rapaz, me deu uma dor de cabeça. Não sei nem porque eu perdi um tempo lá. E o médico falou que não era nada. Mas você fala: por que eu fui lá? Por que atrasou o ônibus? Por que fulano chegou naquela hora ali que eu achei que... Entende? Por que me deu febre e eu não consegui ir naquele evento? Conseguiu entender? Porque o cara tem que chegar às 9h30 da manhã lá na porta.
Tudo que aconteceu durante todas essas cidades, esse percurso foi controlado por Deus. É isso que eu quero explicar para vocês. Então não tem nada que não esteja debaixo do controle de Deus. Até as pessoas que saem da sua vida, que entram na sua vida, Deus está olhando para ver, né? Tudo. Você está aqui, você está lá, você vai lá, vai na casa de fulano, você viaja para Vitória, tudo faz parte de um processo, porque Deus está no comando de tudo. Porque existe um lugar exato onde você tem que chegar, onde as coisas estão sendo construídas. É igual a menina que tem que casar. A menina tem 16 anos de idade e ela fala assim, eu queria ter um marido abençoado. Esse cara tem que ser feito, gente. Ele tem que botar o cara na forma. Aí Deus pega um moleque lá, o cara vai, não sei o quê, vou fazer isso, vou trabalhar lá, vou fazer faculdade em tal lugar, não sei o quê. E começa a ter, esse menino está crescendo junto com ela. E o menino passa por um processo, daqui a pouco ele passa uma fase difícil, talvez tenha algumas perdas, daqui a pouco ele fala, eu vou para a igreja, menina do mundo. Aí ele vai na igrejinha lá no cantinho, se converte na igreja. Daqui a pouco o pessoal fala, você podia participar desse ministério? E a menina está lá orando, Senhor. A menina está com 17, 18, 19. Daqui a pouco o menino pega e fala, cheguei à conclusão que é Deus na minha vida. Daqui a pouco ele vira um homem de Deus. E ele já está adulto. Aí ele está trabalhando numa empresa lá não sei aonde, bem sucedido. Daqui a pouco o patrão dele fala assim, rapaz, infelizmente nós não podemos contar mais com o seu trabalho, rapaz. Aí o cara fala, pelo amor de Deus, não posso perder esse emprego. Aí ele manda o currículo dele para todo lado, e manda para Colatina. Aqui, daqui a pouco o pessoal de Colatina, ei, você que mora aí nos Cafundó do Judas, tem uma vaga para você em Colatina, o que eu vou fazer nessa cidade? Aí olha, a cidade feia, né? O cara mora lá na metrópole, vem para cá. Estão entendendo o que eu estou falando? Daqui a pouco vai numa igreja, não gostei, por que não gostou? Sei lá, o cara me tratou mal lá, não gostei da igreja, não era lá. Aí vai na outra igreja, aí o pastor falou um negócio que ele não gostou também, ele falou, eu não acredito nisso que esse pastor falou, vai para outra, daqui a pouco ele esbarra, está aqui. Aí ele está sentado naquele banco lá, e não sei o que, a menina está do outro lado. A menina que orou. Daqui a pouco ele está lá, não, mas está frio aqui, né, rapaz? Ar-condicionado, você está do lado de lá, do lado dela. Entendeu? Quer acompanhar junto comigo na Bíblia aqui? Vamos junto. Aí o cara sai fora e esqueceu o celular lá. A menina corre atrás dele com o celular. Falou, você esqueceu o seu celular. Obrigado, você deixou ver o celular. Começou a conversar fiado ali fora. Os dois. Não vou comer uma pizza hoje. Você quer ir com a gente? Bora. Acabou, irmão. Daqui a pouco os dois estão subindo no altar. Você fala, deu para entender? Deu para entender, igreja, as construções de Deus? Tem muita coisa que está no processo. Então a gente tem que aprender a orar e esperar o pão ficar pronto. Um pãozinho de coco. Tem que aprontar esse camarada, gente. Tem que aprontar essa mulher, tem que aprontar. Então, o futuro que a gente precisa, Deus já está preparando. A gente tem que se aquietar. O que eu vou fazer, pastor? Fica quieto, irmão. Fica quieto. Confia. Confia. Vai orando e confiando, e vai te movendo. Mas eu fiquei chateado com aquele cara da empresa, ele me mandou embora. Eu falei, não, vamos seguir para outro. Vai. Você vai atrás das jumentas, daqui a pouco você está encontrando com o que você precisa. Entenderam isso? Vamos terminando. O versículo 17 diz, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu. Aí, eis aqui o homem de quem eu te falei. Tinha falado. Este dominará sobre o meu povo. Eu estava avisado, só tinha que esperar. Versículo 18, Saul se chegou a Samuel por meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. Não conhecia ele.
Samuel respondeu a Saul: sou Joey. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã eu te despedirei, tudo quanto está no teu coração te declararei. Ele falou: vou te falar tudo agora. Ele falou: vou te mostrar onde estão as jumentas. E enquanto ele queria as jumentas, Deus tinha para ele um trono. Olha que diferença, hein? Você está doido. Versículo 20: enquanto as jumentas que há 3 dias se te perderam, ele falou. 3 dias, gente, passou. Não ocupes o teu coração com elas, ele falou. Não se distraia, tem coisa mais importante para você. Esse é o problema, que às vezes as distrações atrapalham a gente de receber a revelação. Quando vocês vêm para a igreja, vocês têm que deixar as distrações lá fora. Fica aí mexendo no celular, vendo a conta que você tem que pagar. Você vai pagar isso amanhã, esquece esse boleto. Entende? A distração atrapalha a revelação. Por isso que Deus primeiro trata da distração para depois dar a revelação. Por isso que ele disse: não ocupe o teu coração com isso não, filho. Preocupado com isso não. Tem coisa maior para você do que jumentas. Tem coisa maior para você do que dinheiro. Tem coisa maior para você do que bens materiais. Por isso que se você ocupa o coração com algumas coisas, você vai perder as coisas maiores. Você pode ter jumentas, você não pode ocupar seu coração com elas. Deu para entender? Você pode ter riqueza, você não pode ocupar seu coração com as riquezas. Porque senão você vai perder a revelação. Por isso que ele falou: não, descanse seu coração, não se preocupa com elas. Porque já se acharam. Quem achou? Deus. Deus falou para a jumenta: volta para casa. Vocês têm dúvida disso? Deus falou no ouvidinho delas assim: volta para casa. Deus não falou no ouvido dos animais para eles irem para a arca? O que falou com os animais para ir para a arca? De par em par. Foi de par em par. Quem é que falou para eles? Deus. Da mesma forma, Deus falou para a jumenta: para voltar, acabou o serviço de vocês. A jumenta não entendeu nada e voltou, né? Porque isso são coisas que acontecem na vida da gente, e existem coisas maiores para a gente buscar. Porque essas coisas de jumenta, Deus resolve, gente. É moleza para Deus. É moleza, gente. Dinheiro, problemas, essas coisas da vida, Deus resolve. Se você se preocupar com aquilo que é importante, colocar seu coração naquilo que é importante, você tem que ficar assim: puxa vida, eu preciso adorar a Deus hoje. Você vai chegar na sua empresa amanhã, você vai falar assim: está na mão de Deus. A maior construção a gente faz aqui. Você tem dúvida de que o dinheiro vai aparecer? Você tem dúvida? Você tem dúvida? Você tem dúvida disso? Por isso que, para Deus falar no ouvido das nossas perdas, ou jumentas aqui, ó, é um tapinha. Por isso que ele está dizendo: não ocupa seu coração com isso não. As jumentas eu já resolvi. Foca nisso aqui. Qual o problema que a gente tem? A gente deixa de pensar nas coisas de Deus para pensar nas coisas lá fora. É por isso que fica todo mundo desesperado. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter... Calma. Ei, vamos calmar, hein? Descansa aí. Dinheiro é uma coisa que virá na sua mão. Você não vai entender nem como que vai vir. Você vai falar assim: puxa vida, eu nem mereço isso. E Deus vai resolver as coisas da gente. Quando a gente foca Deus, Deus resolve tudo. A vida fica mais leve, gente. Entende o que eu estou falando? Por que é tão difícil vocês cuidarem da própria vida de vocês? Porque talvez falta isso. Vocês se perdem nos próprios problemas. Eu resolvo os meus problemas e os dos outros. Percebeu? Você quer a metade dos meus para você? Eu divido no meio os membros, aí eu dou para você. Vê se você aguenta. E por que eu consigo cuidar dos meus problemas e dos problemas dos outros?
Eu tenho filho, tenho dívida, tenho gás lá em casa, tudo tem lá em casa. Tem tudo, mulher, tem tudo, sei. Dor de cabeça, dor na coluna, tem tudo. E como é que eu consigo? Porque eu estou focado nas coisas de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas, é princípio, só se cumprir. Agora, se você não fizer colocar Deus como algo importante para a sua vida, você vai ter nada na sua vida. Você não consegue controlar nem o gato que você tem em casa. É sério. Olha o gato, o que eu faço com ele? Meu canário belga, rapaz, não quer comer mais alpiste. Você vai ficar assim. Aí chega com depressão, não tem Wi-Fi lá em casa. 2 dias sem internet. Está com depressão, não vem na igreja. A geração de hoje é isso aí. Você pergunta o que você tem que está com depressão? Meu celular, rapaz. Esqueci, não sei onde eu coloquei. Morreu. A vida é isso aí. Vai vendo. Vai vendo. Distração atrapalha a revelação. Versículo 21. Eu terminei o versículo 20? Não, né? Vamos para o 20 então. Quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Olha aí. Porventura não é para ti? Escolheram você como rei, cara. Acorda, você é rei. E para toda a casa do teu pai, todo mundo escolheu você. Então não ocupa seu coração com jumento enquanto você tem um reino. Versículo 21, então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Aí você vê o ponto bom do cara. O cara era bonito, família abastada, rica e influente. Falou no início. Mas ele não se considera tudo isso. Ele diz: eu não vejo tudo isso em mim. É um critério, tá vendo? Interessante, né? E ele se considera a menor das famílias. É menor tribo, mas é influente, são ricos, o cara é bonito. Se não ganhasse dinheiro como rei, podia ganhar como modelo hoje. Ele se revela um homem de grandeza aqui. Pois mesmo sendo de uma família rica, ele diz que ele falou: não vejo tudo isso. Entende? Humildade, não é legal isso aqui. Versículo 22, porém Samuel tomou a Saul, o seu moço, e os levou à câmara. E deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Botou ele lá em cima. Ele se humilhou e foi exaltado. Aquele que se humilha será exaltado, é princípio. Botou ele em cima. No versículo 23, então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, ponha na parte contigo. Ele já tinha falado com o cozinheiro para poder separar uma comida especial para poder comemorar a chegada do rei. Interessante, né? Até o cozinheiro sabia já. Versículo 24, levantou-se, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, que é uma parte do animal, né? Como se fosse uma coxa, né? E pô-la diante de Saul e disse: Samuel, eis que o que foi reservado está diante de ti. Já tinha se separado para ele. Come, porque se guardou para ti essa ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo, assim como eu sou aquele dia com Samuel. Todas as pessoas ali já estavam preparadas para receber ele. No versículo 25, então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. Subiu numa laje e revelou todo o segredo do que Deus havia permitido que ele fosse um rei. Falou sobre os valores de ser um rei, o que significava ser um monarca em uma nação como Israel, que dependia totalmente de Deus. Ele falou: é muito sério o que você vai passar agora. Versículo 26,
E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao irado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, o servo, né? Aí mandou o servo ir mais para frente, porque ele tinha algo mais profundo para falar com ele. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Os mistérios de Deus, sobre como Deus ia cuidar dele, como que ele deveria andar diante de Deus para poder ser rei, foi revelado só para ele, e o servo teve que seguir adiante, para não ouvir a conversa. E o capítulo termina assim, o resto é cenas dos próximos capítulos. Amém? Pai Santo, querido, obrigado por esse tempo na tua casa, na tua presença. Que tenhamos um dia de paz, um dia de edificação. Que tenhamos um culto abençoado essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela paciência. ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם רוח חוכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת השם רוח חוכמה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת השם Everyone together with the harmony. Let me hear you. Let's hear you. Da 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 da.
Hashem. One more time, even louder than that. Hay v'nachala. Hay v'nachala. Hay v'nachala. Let's end it off strong one more time. Hay v'nachala. V'nachala. Hay v'nachala.